Olá, aqui é a professora Melissa e a gente vai falar sobre transistor de junção bipolar, TJB. O transistor ele é um componente eletrônico de 3 terminais. Se eu controlo a base do transistor, eu consigo controlar a corrente que passa entre coletor e emissor. Essa característica do transistor permite com que eu construa amplificadores de sinais elétricos, que eu faça circuitos de chaveamento, entre outros. Com o advento do transistor, foi possível fazer vários circuitos integrados. Então, muitos circuitos integrados internamente são construídos por transistores. Vocês devem estar se perguntando por que tem uma imagem de uma válvula. Porque antes dos transistores existiam as válvulas. Então, aquele ali é um exemplo de uma válvula triodo. As válvulas, lá em 1940, o computador, o ENIAC, foi construído só utilizando-se válvulas. As válvulas faziam as mesmas funções que os transistores fazem. Então, o ENIAC ele utilizava mais de 10.000 válvulas e ocupava 93 metros quadrados. Contam que era um projeto secreto e que quando eles ligavam, ele derrubava toda a energia elétrica da cidade, que era uma cidade do interior. Por que isso, Quem lembra das televisões a válvula vai se dar conta que eu tinha que ligar a TV e esperar a TV aquecer para que a imagem abrisse e eu conseguisse ver algum programa de TV. Na verdade, as válvulas têm essas características. Elas aquecem muito e isso gasta muita energia elétrica. Então, quando o transistor foi descoberto, foi uma grande revolução nas tecnologias. O primeiro transistor foi descoberto lá por William Shockley. Existe um diodo também com esse nome. Em 1951 ele inventou o transistor. Essa imagem aí à direita, ela é o primeiro transistor. Então era feito de germânio, tinha clipe de papel e uma lâmina de barbear. Então o conceito do transistor é esse aí, não é a coisa mais bonita do mundo, mas foi uma descoberta que permitiu toda uma evolução da tecnologia. Os transistores são constituídos de duas junções PN. Mas o que são essas junções PN? Se eu lembrar do diodo, o diodo ele tem uma junção PN, porque ele tem uma parte que é positiva, dopada com material positivo, e uma parte que é negativa. Então ele tem apenas uma junção, existe só um ponto, uma parte positiva liga com uma parte negativa. Os transistores não, eles têm duas junções PN, por quê? Eles são transistores. Podem ser de dois tipos, PNP, então o P junta com N, o N junta com outro P, ou transistor do tipo NPN. Então os transistores sempre vão ter 3 partes, sendo que elas vão se alternando, PNP ou então NPN. Os transistores possuem então 3 pinos definidos como coletor, base e emissor. Na prática, pensando na característica construtiva do transistor, a base dele é 75 vezes menor que o tamanho do coletor e do emissor. Essa característica vai fazer com que a corrente da base seja bem menor em relação à corrente que circula entre o coletor e o emissor. E essa característica é a que dá a capacidade de amplificação dos transistores. A simbologia dos transistores, a gente vai ter duas então, porque eu tenho 2 tipos de transistores. À esquerda, eu tenho um transistor NPN. Então, como é que eu identifico que ele é um NPN? Eu vou ver que o emissor ali, o pino do emissor, ele possui uma setinha. Essa seta indica o sentido da corrente, então a corrente vai sair, ela circula do transistor para baixo ali, vamos pensar assim, Então, sempre, independente do sentido da seta, a seta indica o emissor. O terminal que vai estar no meio é a base e o outro terminal é o coletor. No transistor PNP, ele possui também coletor, base e emissor. Só que, olhando a imagem ali à direita, o emissor, a seta do emissor mostra que a corrente do emissor vai entrar no transistor. Então, no PNP a corrente entra. No NPN, que está à esquerda, a corrente do emissor sai. Falando na corrente, os sentidos da corrente para o transistor NPN, à esquerda, imagem à esquerda, como é que funciona? Eu tenho uma corrente no coletor, essa corrente do coletor
ela se junta com a corrente da base e forma a corrente do emissor. Na prática, se considera que a corrente do emissor é mais ou menos a mesma corrente do coletor. Por quê? A corrente da base normalmente é um valor tão pequeno que em grande parte dos cálculos eu posso desconsiderar ela. Posso dizer que a corrente do emissor é igual ao do coletor. Então, no transistor NPN, a corrente do coletor circula, se junta com a corrente da base e para formar a corrente do emissor. À direita, o transistor PNP. Então, a corrente do emissor entra no transistor. Um pouquinho desta corrente vira a corrente de base e o resto é a corrente de coletor. Aqui vale a mesma situação. Eu posso dizer que a corrente do emissor é aproximadamente igual à corrente do coletor. Todos os transistores possuem tensão entre as junções. Então, entre a base e o coletor, e entre a base e o emissor, eu vou ter uma tensão de aproximadamente 0,6, 0,5, 0,7, né? Então, eu posso testar um transistor como se ele fosse um diodo. Esse teste serve para me dizer se o transistor está em curto ou está em aberto, ou seja, não conduz. Outra característica que eu encontro no transistor é o ganho ou HFE, que é a capacidade de amplificação do transistor. Essa é uma informação fornecida pelo fabricante e fica disponível no datasheet. Então eu procuro lá, nome do componente datasheet na internet, baixo o datasheet e encontro essa informação. Na prática eu tenho vários transistores de junção bipolar, em vários tipos de encapsulamento, assim como os reguladores de tensão, né? Vários encapsulamentos, vários formatos. Por exemplo, para a família dos transistores BC, o encapsulamento é esse encapsulamento de plástico apresentado aí, e a pinagem para todo transistor que vier escrito BC e um número vai ser coletor, base e emissor. A vista de frente quer dizer aquele corte ali, a posição onde está escrito o nome do componente. Um exemplo aí do BC547. Então, ele é um transistor, o fabricante ali em cima é Philips Semicondutores. É um transistor NPN, de uso geral. Os features, as características são corrente baixa, a máxima corrente é de 100 mA. Eu sempre devo observar a corrente que o transistor suporta. Essa é uma característica importante para eu não queimar o transistor, né? E o valor de tensão dele, que é de 65 volts. As aplicações desse transistor, que é o BC546, BC547, aplicações de uso geral de chaveamento e amplificação. O transistor NPN, eu tenho ele disponível no encapsulamento TO92, que é esse encapsulamento que eu mostrei, ou no encapsulamento SOT54. O fabricante também disponibiliza a pinagem do componente. Então, ali, onde tem indicado 1, 2 e 3, é uma vista como se eu pegasse o transistor e virasse ele com os terminais para cima. Eu devo prestar muita atenção quando eu olho o datasheet para ver qual é a posição que o fabricante me indica. Então, se eu pegar o transistor e virar os terminais para cima para eu poder olhar, eu vou ter que pino 1 é emissor, pino 2 é a base e pino 3 é o coletor. O transistor da família dos BDs, ele tem uma pinagem diferente do BC. Então, a pinagem dele é emissor, coletor e base. De novo, eu estou olhando ele de frente, e a frente é onde tem o nome dele estampado no encapsulamento. Então, o BD135G é um transistor de encapsulamento plástico de potência média. É um transistor NPN, de silício, né? Então, se eu for olhar ali à direita, ele é um transistor de 1,5 amperes. Então, bem diferente do transistor dado como exemplo anteriormente, né? O fabricante traz, então, a simbologia do transistor e traz também a pinagem ali. Esse transistor, então, ele foi desenvolvido para uso de amplificadores de áudio e drivers, utilizando transistores complementares. Esse transistor, em relação ao transistor BC, tem um ganho intermediário, né? O transistor BC normalmente tem ganho maior e corrente baixa. O transistor BD tem corrente intermediária e ganho intermediário. E os transistores da família TIP vão suportar corrente maior e vão ter ganho pequeno. Então, o transistor TIP, o encapsulamento dele é o TO220. A pinagem do transistor da família TIP 142, por exemplo. A pinagem é base, coletor e emissor.
A pinagem ela é importante quando eu leio um esquema eletrônico e o esquema eletrônico me dá uma instrução. Por exemplo, ligue na base do transistor um resistor de 10K. Dependendo do transistor, eu tenho que olhar qual pino é a base. Então, por isso eu tenho que saber a pinagem dos componentes. O transistor, então, o tipo 41, né, é um transistor de potência média também para aplicações de chaveamento. O fabricante traz a Fairchild, traz a pinagem aí também do componente e a corrente dele ali, então, IC, corrente de coletor, é de 6 amperes. Existem ainda os transistores de encapsulamento metálico, como os da família 2N. A pinagem dele eu preciso me preocupar ao olhar o chanfro, que é esse cortezinho que tem ali, um ressaltozinho que tem no metal. Então, olhando ele com os terminais para cima também, a partir do chanfro em sentido horário, é pino 1, pino 2 e pino 3. Pino 1 é emissor, pino 2 é base, pino 3 é o coletor. Neste encapsulamento, o coletor está conectado ao encapsulamento metálico. Então, o coletor vai estar ligado à parte metálica externa do encapsulamento. Tem que ter cuidado que nada pode encostar, então, no encapsulamento, senão eu faço um curto. Tá aí um exemplo da imagem real do transistor. Então, o transistor 2N2222 é um transistor NPN de chaveamento. Corrente máxima dele de 800 mA, tensão de 40. As aplicações são para chaveamento e amplificação. E aí traz de novo, o fabricante traz a pinagem dele. Eu posso, para saber que tipo é o transistor, eu posso olhar o nome dele e procurar o datasheet. Ou eu posso medir com multímetro, também é uma possibilidade para identificar o tipo. Né? Posso também identificar a pinagem usando o multímetro. Como é que eu faço isso? Eu coloco o multímetro para medir no teste de diodo. E vou procurar lá no transistor quais são os terminais que eu consigo medir 0,6 volts, né? Ou seja, a junção, né? Identificar as junções do transistor. O terminal no qual eu mantiver o pino do multímetro, mantiver a ponteira do multímetro parada, e daquele terminal eu consigo medir para um e depois para o outro terminal, esse terminal, que é um terminal comum, ele vai ser a base do transistor. O terminal que eu medi um maior valor, então para um lado eu medi 0,61, para o outro eu medi 0,65 volts, o que eu medi 0,65 volts vai ser o emissor. E aquele outro, o coletor. Às vezes não é possível identificar essa diferença. Às vezes a diferença é tão pequena que o multímetro não consegue medir. Aí eu vou ter que procurar o datasheet de fato. Aqui traz um exemplo. Ó. Coloquei o terminal preto no meio. Medi para o outro lado. O multímetro não mediu nada. Ok. O que eu fiz na imagem do meio? Botei o terminal vermelho no meio e botei a ponteira preta para o outro lado. Opa, o multímetro mediu 0,6. Mantive o terminal vermelho no meio. Medi para a direita. Deu 0,6 também. Então, o que eu identifiquei? Que o terminal comum é o terminal do meio e esse terminal é a base. Tá? Neste caso, eu não consigo identificar, porque a medida foi 0,6, 0,6, não sei quem é o coletor e quem é o emissor. Mas eu testei o diodo. Se ele mediu 0,6 e 0,6, quer dizer que ele está conduzindo corretamente. E que o transistor é do tipo NPN. Por quê? Porque a base do transistor, o ponto comum, é positivo. Então, é um transistor NPN. Outra característica que eu posso medir no multímetro é o ganho. Note que o ganho não serve como teste de transistor. Às vezes eu tenho um transistor estragado, eu boto para medir ganho. O transistor mede. O multímetro mede, mas o transistor está danificado. Para medir o ganho, eu preciso saber o tipo do transistor e a pinagem. Então, neste exemplo, o transistor é um transistor NPN, e como ele é da família BC, né, olha o encapsulamento dele, ele é coletor, base e emissor. Então, ali no multímetro, ó, vou selecionar o tipo NPN e vou encaixar os terminais do transistor
nos furinhos ali de forma que fique compatível, né? Pino do coletor com coletor, pino da base com a base e emissor com emissor. No caso desse exemplo, aí o multímetro está mostrando que o ganho é de aproximadamente 550. Então é isso. Muito obrigado.